tive que aprender isso com o tempo da caminhada, né? Que a minha família era tão importante para mim que às vezes eu tinha me esquecido que a família era tão importante, né? Só que quando vem as dificuldades, né? Daí a gente percebe que precisa da família. A minha caminhada na agroecologia iniciou no ano de 1997 e nós resolvemos, em função que era uma atividade que eu gostava, já sabia um pouco, porque eu faço bastante leitura de livros, né? Gosto de ler bastante. E tinha lido alguma coisa sobre a agroecologia, né? Ou a produção orgânica, que se chamava naquela época, né? No início foi com bastante dificuldade, poucas informações sobre como trabalhar com agricultura orgânica, né? Mas com assistência técnica e com reuniões com outros agricultores, durante o passar dos anos, né, a gente foi aprendendo e trabalhando e a gente foi buscando outras informações em outros municípios também, às vezes em feiras, em encontros de agricultores. Também tivemos em Marechal Rondon em 2001 a visita da professora doutora Ana Maria Primavesi, que nos ensinou bastante coisa, com os ensinamentos dela, a gente aprende ainda hoje com isso, né? Já existia a sempre, a Associação dos Produtores Orgânicos aqui de Marechal, no qual eu também alguns anos fiz parte da diretoria, né? E com certeza era um lugar para você conseguir vender os produtos orgânicos, né? Para produzir e vender os produtos orgânicos. A partir de 97, quando a gente começou a trabalhar na atividade orgânica, antes disso, né, naquela época eu tinha 30 anos, a verdade era totalmente convencional. E simplesmente naquele ano a gente mudou a estação, por exemplo, mudou uma chave dentro da cabeça da gente, né, e a gente cortou 100% dos insumos externos. Não entrava mais veneno, não entrou mais adubo químico, sementes ainda algumas, porque a gente não tinha todas, né? Eu tinha algumas, mas prioritariamente isso, né? Então no início foi até uma dificuldade, né, de ter feito isso, né? Porque a própria terra ainda estava doente, né? Tinha que, vamos dizer, curar a terra primeiro, né? Para conseguir produzir melhor. E também nessa década de 2000 até 2010, por exemplo, nós tivemos bastante estiagens, né? Uma as dificuldades que nós tivemos no começo com produção, no início por exemplo, ia ser uma troca de insumos, né? Como sempre aqui sempre e foi e é ainda a atividade leiteira é a principal atividade, né? Você usa o esterco bovino, então a gente levava por exemplo, na roça para depois fazer o plantio, né? E também naquela época, como hoje também, naquela época tinha alguns adubos orgânicos, né, que a gente comprava formulado, podia comprar e substituir, né? Porque no início a dificuldade de você conseguir produzir, uma das dificuldades de você conseguir produzir, porque o solo da gente estava doente, né? É uma terra doente por causa dos adubos químicos, dos venenos que são usados, né? Então é um solo doente. Então se você tem um solo doente, você tem uma planta doente e até a tua família é doente, né? Graças aqui em casa não teve nenhuma pessoa da família com problema de intoxicação, nem até naquela época, né? Então já não se trabalhava com tanto excesso de veneno, por exemplo, na lavoura, na roça. Eu coloquei um pouco dele, mas não tem quase nada, né? Eu coloco super magro, eu passo aí.
bonitinho. Eu acho que o frio foi isso daqui esses dias. Fica tudo marronzinho, as folhas também. A atividade leiteira, como naquela época e como até hoje ainda é a principal atividade, mas não com uma quantidade muito grande de quantidade de leite. Para manter a família, porque a gente não trabalha em cima de obter um lucro muito alto. Lucro sim, mas também para a gente ter uma renda para se viver, né? Porque o que hoje é um dos problemas eu preciso ter muito lucro, né? Mas e o que eu faço com esse lucro todo depois? Então às vezes eu não aproveito bem esse lucro todo, né? A gente tem que trabalhar só o necessário para a gente poder... Não, tem 4. Tem 4? Ah, tá parecendo os 3. As vacas nós também diminuímos, as vacas grandes nós também diminuímos, quer dizer, de tamanho, né? Uhum. A quantidade de leite não diminui muito, né? Uhum. Só que a atividade leiteira hoje, e nesses anos a gente teve que tirar quase todos os insumos que são usados, por exemplo, no leite, elas só vêm da propriedade. Então eu planto milho, uso milho, a única coisa que você precisa comprar de fora, por exemplo, é um sal mineral e um sal comum. Então as outras coisas a gente usa dentro se produz mesmo e se planta. Você tem que só escolher as sementes das espigas grandes para semente. Com relação às sementes, no início também a gente teve que ver com outras pessoas, alguns agricultores, não só aqui de Marechal, por exemplo, do Paraná, mas também do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, para se conseguir algumas sementes de milho para conseguir reproduzir esse milho dentro da propriedade, ou feijão, que seria para a família, né? E essas variedades com o tempo foram aumentando, com algumas variedades a mais, né? E sempre foram plantadas e se faz semente crioula, né? Semente crioula na propriedade, porque quando você começa a criar um ambiente para essa semente, ela naturalmente ela fica mais forte e mais começa a produzir melhor, né? Quando o solo vai ficando mais sadio, né? Por exemplo, o milho, por exemplo, e o feijão, eles ficam produzem mais depois também, né? E ela começa a se adaptar na região, porque às vezes você pega uma semente de milho do Rio Grande do Sul, uma semente de feijão de lá, ela não se adapta nessa região porque o nosso clima às vezes é diferente. Então quanto mais você ter uma semente da tua região, você plantar a tua semente, ela se adapta melhor, né? Estamos fazendo esse ano agora 20 anos de agroecologia, trabalhando na agroecologia, agricultura orgânica, agroecologia. De uns 5 a 6 anos, não usando pouco adubação verde, mas trabalhando com essas plantas espontâneas, os insos, que os convencionais chamam, nós chamamos de plantas espontâneas, usando elas na roçada ou na incorporação, ou fazendo um plantio direto, né? Não preciso mais usar adubo para plantar o milho. Simplesmente faço a semente, do feijão também, fazemos a semente e plantamos ela, sem adubo nenhum. Só se usam algumas caudas, por exemplo, o super magro, ou uso algumas outras caudas para se aparecer alguma doença ou para reforçar elas, mas adubo não preciso mais usar no plantio por exemplo, plantio do milho.
Também uma das dificuldades é mão de obra na propriedade, aqui na propriedade, né? Eu só tenho um filho, né? O meu pai faleceu há 3 anos, mas então no início, há 20 anos atrás, nós éramos em 4 pessoas para trabalhar, né? Meu filho era pequeno e como são 24 hectares para você trabalhar, mas 25% é mata nativa, esse ambiente na verdade não foi deixado abandonado, algumas áreas foram desativadas, né, em função da falta de mão de obra, porque se faz o plantio mecanizado, mas hoje 100% eu faço a colheita manual. Então, mas como a gente trabalha com agroecologia e aprendeu durante esses anos, a gente teve que deixar alguns cordões de vegetação, por exemplo, para não entrar tanto vento, você tem mais umidade, um clima um pouco mais ameno, climatizar a tua propriedade também, né? Então hoje tem muito mais vegetação do que tinha 20 anos atrás. Lá no campo daí também. Essa de ter mais vegetação na propriedade tem o seu lado bom também, porque às vezes eu olho para uma propriedade que tem, mesmo aqui pertinho, na época que tem plantio de soja, o pessoal está fazendo um pouco de uma capina superficial, né, a gente tem um pouco mais de árvores na propriedade, então na hora que o sol está um pouco quente, para uns 5 minutos embaixo de uma árvore, se refresca e vai para o batente de novo. Nos tempos atuais, acho que é mais fácil de você começar na atividade da agroecologia, porque a gente tem muito mais informações do que há 20 anos atrás. Hoje tem, por exemplo, informações, quem não tem acesso, por exemplo, à internet ou outros meios de comunicação, ou que seja, ou que às vezes não consegue um livro, que não consegue comprar um livro para ler e se informar, tem as universidades que estão próximas aí das pessoas. Se você quiser uma informação, eu acho que um dos primeiros lugares seria buscar uma informação com a universidade, e com certeza lá com o estudo da agroecologia hoje, com os professores que estão ensinando a agroecologia, é um local quase praticamente perfeito para se buscar informações, né, para conseguir trabalhar na agricultura. Ou então faça que nem eu, né, abandone o convencional de uma hora para outra e entre nas dificuldades e continue plantando assim, que é muito mais saudável e prazeroso plantar desse jeito. Ela veio do apagão da Itaipu, também foi estagiária. Soberania alimentar para as pessoas, né, ou para um povo, é você ter as suas sementes, né, ou produzir as suas sementes, né, e você pode plantar, daí você pode plantar o seu alimento, né, a sua comida saudável, né. Eu entendo como seria isso, né, soberania alimentar, pelo menos você ter o direito a ter a sua semente, né, e produzir o seu alimento.